Primeiro, boa tarde para todo mundo. Legal ver que tem bastante gente no evento. Front Valley evento que eu vim ano passado para dar uma Lightning Talk e faço questão de vir nos próximos anos também. Bem, o tema, talvez um pouco polêmico para algumas pessoas. O título é meio sensacionalista, que é o front-end, como você conhece, vai morrer. E eu decidi pôr um subtitle justamente de insights e estudos até agora, né? E vocês vão entender por quê. Falando um pouquinho mais sobre mim, bem, eu sou a Carla. Eu sou graduanda de Sistemas de Informação pela Universidade de São Paulo. Sou aluna especial também da USP, porque eu pretendo cursar o mestrado por lá. Eu sou coordenadora do Perifacode, que é uma comunidade para incluir pessoas da periferia. Quem é do Perifacode aí? Muito bom, gosto de ver vocês por aí. Depois eu tenho que dar adesivos. Não esqueçam de falar isso. E eu sou desenvolvedora e coordenadora. É basicamente isso, né? Developer, speaker, tem os outros títulos. Outra comunidade que eu apoio também é o Makers Code, que é para empoderar mulheres na tecnologia. Então, quem quiser participar e apoiar, recomendo. Bem, eu falo muito de IA, né? É um dos temas que eu mais falo. Eu não sou desenvolvedora front-end. A questão é que eu participei de um painel de carreira ano passado no Centro Cultural. Foi um evento do FabLab de São Paulo. E tinha pessoas de várias carreiras no evento, né? E aí a gente começou a discutir. Nossa, mas o que vai acontecer? Não só com as carreiras das pessoas que trabalham com coisas extremamente manuais e que podem ser facilmente automatizadas, como pessoas que trabalham em fábricas ou trabalham em caixas de mercado, né? A Amazon Go está aí. Mas a discussão também entrou, mas e as profissões de tecnologia? Né? O que vai acontecer com a nossa profissão? Como que ela vai mudar ao longo do tempo? Né? A gente entrou nessa discussão, naturalmente as coisas vão mudar, assim como a profissão do front-end mudou drasticamente. Quem está no mercado há mais tempo consegue ver isso claramente. Conversando com pessoas que estão há mais tempo, eu consigo aprender bastante. E as pessoas sempre falam, putz, na minha época era muito difícil, hoje é muito fácil ser programador. Justamente por causa das diferenças das ferramentas que têm surgindo para facilitar o nosso trabalho. Então, tem uma pesquisa da McKinsey que fala sobre o futuro do mercado de trabalho, o impacto nos empregos, habilidades e salários. Aí tem toda aquela questão, não sei quantos % da força vai ser substituída por robôs. E aí começou uma questão, eu comecei a buscar sobre front-end, eu vi alguns posts meio, front-end vai morrer. E eu fiquei, será? Vamos estudar isso a fundo? Eu acho que não é bem assim. Tem algumas capacidades humanas que não podem ser substituídas. Muita gente acredita nisso, eu também. Primeiro, o fim do front-end, essa que ficou a dúvida, a McKinsey determinou que, embora muitas profissões possam ser substituídas, tem uma coisa que a IA provavelmente não vai substituir, que é a nossa criatividade. Então, profissões relacionadas à criatividade não vão ser substituídas. E, querendo ou não, apesar de a gente ter muitas tarefas operacionais no trabalho de desenvolvedor, tem coisas que são questão de criatividade. Principalmente na questão de desenhar um produto, desenhar uma feature. Tudo isso existe criatividade. Existe um trabalho do front-end, existe um trabalho do back-end, existe um trabalho do UX, do designer. Então, existe um trabalho em conjunto que existe criatividade. Não é só codar, na maioria das vezes, tá? Não deveria ser. Então, eu dividi a palestra em algumas partes, tá? A primeira parte é a história. Eu quero focar um pouquinho em história justamente para a gente refletir sobre de onde a gente saiu e até onde a gente está chegando e qual que pode ser o futuro. A segunda é explicar sobre IA. Como não é um público de IA, eu decidi trazer alguns conceitos básicos e algumas aplicações, até para não ficar super abstrato o que é. Algumas aplicações da IA que já existem na web e que estão transformando o mercado. Como o Machine Learning pode alterar o front-end, né, de forma positiva ou negativa, a gente vai descobrir. E uma conclusão geral do que eu aprendi estudando sobre isso. E depois a gente vai abrir para perguntas e a gente pode entrar numa discussão. Ouvir a opinião de vocês também é super importante, até porque vocês são front-end. Bem, vamos falar de história, então. Voltando lá no tempo que nem eu pensava em nascer, surgiu o ENIAC, o computador, em 1946. Tudo evoluiu, as coisas foram mudando, novas tecnologias foram surgindo, e aí surgiu os personal computers. A IBM lançou o PC em 1981, e tudo isso foi transformando a forma como as pessoas lidam com a tecnologia, certo? Antes, você tinha um computador gigantesco, que era totalmente questão militar, depois foi para as universidades, e, de repente, as pessoas, de forma até que limitada, tinham computadores nas suas casas. E isso começou a transformar, novas profissões foram surgindo que não existiam antes. Então, coisas externas a nós, tecnologias que surgem e necessidades da sociedade fazem as nossas profissões transformarem, porque a gente resolve um problema. Se o problema muda, a abordagem que a gente utiliza também muda. Isso é uma das maiores defesas que eu vi na internet sobre o front-end se transformar. Os problemas estão ficando mais complexos e as profissões também vão acabar mudando com isso. Em 1989, o Tim Berners-Lee fez a primeira proposta, né, do que seria hoje a World Wide Web. Então, eu acho que esse é o ponto, foco, que fez eu refletir bastante.
putz, teve uma puta transformação, o Tim Berners-Lee teve essa proposta, essa ideia que a gente pode chamar talvez de uma ideia muito visionária, né? E ele tem várias críticas em relação ao que aconteceu com a web ao longo do tempo. A questão é que todo mundo achou massa, putz, tem computadores se conectando e trocando informações. O que ninguém esperava é a revolução que aconteceu durante esses 20 e poucos anos. O que aconteceu todo esse processo? Como que a internet como mudou o propósito da internet, né? E como que a nossa função mudou em relação a isso? Então, o que eu falei antes eram só computadores se conversando, que já era, puta, é incrível pensando no contexto da época. Hoje é meio banal pra gente. O que aconteceu foi que muitas coisas aconteceram, redes sociais surgiram, as necessidades mudaram, a tecnologia desempenha um papel muito maior na nossa sociedade, apesar de ser muito limitada para muitas pessoas. E a gente tem milhares de pessoas se conectando. Então, aqui tem gente tirando foto, postando no YouTube, compartilhando a hashtag do evento, né? Hashtag FrontinVale. Tem gente se conectando, conversando, adicionando pessoas no LinkedIn. E tudo isso está relacionado ao nosso trabalho, querendo ou não, porque a necessidade das pessoas mudaram. Antes não precisava de um front-end, talvez essa profissão, a gente vai discutir quando que o termo surgiu, mas a necessidade foi mudando. Eu li um artigo também, que ele é relativamente antigo, ele é de 2011, que fala The Future of Web Apps. Basicamente, a ideia do artigo é discutir sobre isso. Fez 20 anos da internet, e depois de uns anos ele falou, putz, vamos discutir o que aconteceu nesse período, como que a web se mudou, o que o Tim Berners-Lee propôs e o que aconteceu, como a gente revolucionou isso e o que a gente pode esperar do futuro, né? Pensando que isso foi em 2011, tá? Então, eles dividiram a web em algumas etapas. A primeira etapa é a 1.0, que eles falam que é Information Centered. Então, era aquela etapa de World Wide Web, 1995, a gente só está compartilhando informações entre computadores. A segunda era, onda ou etapa, é People-Centered. Então, a gente tem a questão das redes sociais, começam a surgir coisas inovadoras. E a 3.0 é Machine-Centered, começa aquela questão de Google analisando os nossos dados, Amazon analisando nossos dados. E a 4.0 é o que muita gente ainda está em dúvida. Como eu falei, a 1.0 é uma comunicação de uma via só. Então, as pessoas, os usuários são passivos, eles consomem conteúdo, mas eles não necessariamente estão produzindo conteúdo. E os conteúdos são páginas estáticas de HTML. Depois disso, tem a popularização de blogs, redes sociais, o marketing muda, a publicidade entra e os usuários passam a ser ativos. Então, tem várias pessoas produzindo e várias pessoas consumindo conteúdo. Depois disso, é a questão da era da web semântica. A gente tem personalização de produtos e serviços e também tem toda a questão dos algoritmos. A Web 4.0 foi uma das que eu fiquei mais assim, pera, o que está acontecendo? Né? Algumas pessoas chamaram de web simbiótica e falaram que vai ser uma web onde o limite entre... O que eu fiz? As máquinas estão se revoltando. Tá vendo? Vai falar de A. Acho que está tudo bem. Onde o limite homem-máquina não iria mais existir. Então, a gente tinha humanos se conectando, a gente vai ter homens, máquinas se conectando, né? Então, fica toda uma questão aí que eu acho que é bem futurista, mas eu acho super interessante estudar, porque as pessoas falam muito sobre robôs, etc., mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode se preocupar antes. Falando um pouco da evolução do front-end, essa foi uma parte que eu tive que estudar bastante, porque eu não sou front-end, mas foi muito legal entender como que foram mudando as necessidades, lendo blogs de pessoas que estão há muito tempo de carreira e comentando, putz, eu comecei com isso e agora eu uso isso. As necessidades foram mudando. Então, a gente tem em 1995 páginas estáticas, né? A gente tem muitas páginas com Flash, começam a surgir animações, começa a surgir jQuery. Aí a gente começa a ter páginas assíncronas, a gente tem o Ajax, tem o Gmail, que foi, eu acho, um dos maiores que usou o Ajax. Aí a gente tem surgimento de Bootstrap, tem Node.js, né, que com certeza, todas as pessoas que eu falo, é um marco, foi uma divisor de águas. Aí a gente tem AngularJS, TypeScript, a gente começa a ter a questão das Single Page Applications, e a gente começa a ter o que é mais popular hoje, e que responde várias necessidades, que é justamente o Progressive Web Apps, né? Isso é uma das coisas que eu mais tenho ouvido a galera estudar, falar sobre PWA. Então, é um tema bem interessante. Então, a gente teve uma mudança. Esse outro gráfico, talvez vocês não consigam ver os ícones, mas esse não é um problema. O que eu achei legal nesse gráfico é que ele tem essa linha vertical, é justamente uma linha temporal, de 95 até 2019, e a horizontal fala sobre as tecnologias. E a gente vê como, tipo, no começo tinha algumas coisas e, de repente, tem um mar, uma cacetada de ferramentas de bibliotecas JavaScript que a gente tem disponíveis para utilizar. Então, isso já mostra que essas ferramentas foram surgindo por necessidades. Então, antes a gente tinha ferramentas que resolviam um problema, o problema foi se tornando mais complexo, as aplicações e a necessidade do usuário também.
Então, com isso, tudo acabou se transformando. E o papel do front-end acabou também estando muito ligado a design, tá dando ligado a UX. Tem as áreas de UX Research, tem a área de back-end. Então, todas as áreas estão conectadas e a gente vai falar por que IA pode acabar mudando como elas se relacionam. Bem, o que acontece é, eu vi muitas pessoas falando o seguinte: Node.js é um tipo de tecnologia que foi divisor de águas, assim como o surgimento de celulares foi um divisor de águas. Então, modificou tudo o que a gente pensava. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, teve toda a questão de flash não ser performático, e aí ele falou, putz, isso não vai funcionar. Então as pessoas começaram a pensar em outras tecnologias para serem utilizadas. E na IA, a gente tem, nas inovações mais recentes, a gente tem IA, a gente tem realidade virtual, a gente tem dispositivos de IoT que ainda não são uma realidade completamente, apesar da gente estar discutindo, não é uma coisa que a gente vive completamente imerso nisso, tipo num filme futurista, mas são coisas que estão começando a serem discutidas, estão começando a serem utilizadas. Então, talvez elas também possam ter, né, isso é uma hipótese totalmente pessoal e de outras pessoas que eu fiz alguma pesquisa, de que essas coisas podem também acabar influenciando, querendo ou não, no nosso desenvolvimento. Então, um exemplo de aplicação, então, por exemplo, muita gente tem feito aplicações que utilizam a webcam para a pessoa interagir no próprio browser com algoritmos de IA. Então, consegue fazer um reconhecimento de imagem e determinar o que é o objeto. Isso é um exemplo. Ou a questão do VR que eu citei, também é um outro exemplo. Né? Então, mas o que é IA? Então, falando um pouquinho mais sobre o que é inteligência artificial, primeiro, vamos pensar o seguinte. Tem alguns termos que são mais comuns, que é inteligência artificial, machine learning e deep learning, tá? Eu vou tentar explicar esses termos. Essas caixinhas são sub-áreas. Então, a inteligência artificial é um campo maior. Dentro dela tem machine learning. Dentro de machine learning tem deep learning. Então, um é subcampo do outro. Falando exatamente de IA, é um conceito super antigo, não é nada novo. É de 1950, que a ideia era basicamente a gente vai ter máquinas ou agentes de computador agindo como humanos. Então, um exemplo, C3PO. Ou a gente vai ter a questão, e dentro de IA tem a questão do machine learning, que é de 1980, que são algoritmos com a habilidade de aprender informações sem programação expressa. Então, um exemplo do sistema de recomendação da Netflix. Já quando a gente fala de deep learning ou aprendizado profundo, a gente tem redes neurais artificiais que a gente chama que elas aprendem através de um conjunto gigantesco de dados. Geralmente elas têm muitas camadas, né? Elas são chamadas de redes neurais profundas, e elas ficaram mais populares em 2010. Então, a questão de programação tradicional versus machine learning um exemplo é o reconhecimento de spam do Google. Basicamente, a diferença em programação tradicional, você vai criar as regras. Então, se o e-mail contém tal palavra, você vai classificar como spam. Se ele não contém, não é spam. No machine learning, não. Essas regras são... Todo mundo fala que na IA é tudo if, mais ou menos. O que acontece é que na machine learning você não vai programar essas regras, né? Você não vai falar, criar milhões de regras. As regras vão ser criadas a partir de um conjunto de dados que já existe rotulado. Então, você tem milhares de e-mails dizendo o que é spam, e você vai comparar o e-mail novo com aqueles que já existem classificados e vai falar, olha, tem um match de 80%, então, muito provável que é um spam. Então, basicamente, eu trouxe um exemplo, então, seria várias regras. Se o e-mail... Será que eu posso falar isso na gravação? Não sei. Bem, se o e-mail inclui uma certa palavra, você vai filtrar... você vai filtrar como spam. E essa palavra pode ser modificada. A pessoa vai, não vou colocar um i, vou colocar uma exclamação justamente para a regra que a pessoa criou não pegar essa informação. E aí isso muda, então, você vai ter que pensar em todos os casos possíveis para conseguir classificar corretamente um spam. Diferente do machine learning, você vai ter um modelo que você vai importar. Esse modelo já está treinado. E aí, a partir desse modelo, você vai simplesmente predizer, né? Por isso, ponto predict. Você vai predizer aquele novo e-mail se ele é um spam ou não. E pode ser uma porcentagem, um resultado. Ou pode ser um número, 1 ou 0, no caso binário, se é spam ou não. Então, isso é só para trazer um exemplo do que seria a diferença de programação expressa e machine learning. Alguns exemplos de aplicações que eu pesquisei que eu achei super legais de compartilhar que utilizam inteligência artificial. Bem, uma primeira que é que gera uma descrição do texto automaticamente. Então, isso é tudo no próprio browser. Isso é super legal. Uma ferramenta que consegue ajudar nisso é o TensorFlow.js. Então, você consegue rodar código JavaScript usando algoritmos no browser. Ele não é tão lento assim. Algumas aplicações são meio lentas ainda, mas já mostram puta potencial. Então, você consegue gerar um texto automático.
Uma outra aplicação é para filtrar conteúdo impróprio, isso também usando TensorFlow. Então, o que acontece? Você recebe uma imagem, aí ele vai dar um match. Putz, essa imagem tem cena obscena, ou tem uma cena que é violenta, ou tem alguma coisa que é imprópria, e vai filtrar com blur e falar, olha, isso aqui foi identificado como hentai. Então, isso vai ser filtrado como blur. Então, esses são vários exemplos de que, com o próprio JavaScript, né, eu acho legal citar isso, porque me identifica para, putz, eu vou ter que aprender Python. Não necessariamente, tá? Então, você pode usar a linguagem que você conhece para resolver outros problemas. Acessibilidade é uma usabilidade muito legal. Esse GIF mostra, basicamente, um rapaz que está interagindo com a webcam falando em Libras, ou, no caso, eu acho que ele está falando ASL. E ele interage e a Alexa consegue reconhecer no browser e converter para texto o que ele está dizendo. Então, isso é uma outra aplicação super legal. Então, quando eu falo que o front-end, como você conhece, vai morrer, porque essas aplicações vão começar a serem mais comuns, assim que essas ferramentas forem mais performáticas e mais fáceis de usar. Então, eu acho que esse tipo de coisa vai ser mais comum e o que a gente desenvolve vai acabar se transformando também. Algumas ferramentas só, se vocês tiverem curiosidade, tem o TensorFlow.js, tem o ML5, tem o Keras.js, tem a da Amazon, tem do Google, tem várias ferramentas que já podem ser utilizadas para trabalhar com isso. Agora falando sobre aquela questão. Tá, e Machine Learning diretamente alterando o meu fluxo de trabalho, alterando como eu desenvolvo o software. Bem, o processo dos artigos que eu li, os processos às vezes são um pouco custosos de desenhar um software em si. Então tem desde a concepção até a questão de desenhar o layout, até o front-end implementar o layout e fazer o deploy. Então tem várias questões envolvidas aí, o processo às vezes fica muito revisando a experiência do usuário, revisando o design, e chega para o front-end ter que implementar aquilo. Aí muitas pessoas falam, putz, talvez role um trabalho repetitivo nessa questão da pessoa do design ter que fazer um sketch, ter que passar isso para uma ferramenta e depois passar para o front-end implementar aquilo e ter que fazer um bate e volta entre design e front-end para conseguir implementar. Então, visando isso, muitas pessoas começaram a pensar em como automatizar esse processo, né? E aí elas falaram, putz, eu acho que talvez o uso de rede neural profunda talvez tenha um potencial para isso. Então, você teria como entradas de uma rede neural, que são os dados, e como saídas o resultado, né? No nosso caso de e-mail de spam, as entradas seriam os e-mails e as saídas seriam se dizer se é spam ou não. Tá? Então, as nossas entradas, nesse caso, talvez fossem interfaces desenhadas pelo designer, talvez uma lousa branca, um papel, ou uma interface mesmo no Photoshop ou alguma ferramenta própria. E a saída seria código. Aí você fala, puta merda, pera. Será que isso é possível? Ah, sim, eu encontrei alguns estudos que mostram que sim. Eu achei super interessante esse uso, né? Pensar, sair da caixinha. Talvez não dê certo, mas eu acho super legal sair da caixa e falar, putz, vamos pensar se tem alguma forma de automatizar esse processo, tem uma forma de ajudar. O código não vai estar 100% pronto, mas em grande parte vai estar pronto para ajudar no nosso desenvolvimento. Então, basicamente, seria esse processo, né? Entram wireframes, roda a rede neural de Deep Learning e sai código do outro lado. Não parece simples, mas não é simples assim, obviamente. Eu tenho fazer uma abstração do conceito. Um exemplo é o Microsoft AI Sketchwork. Então, basicamente, ele pega esses layouts ou desenhos das pessoas de wireframes e transforma em código HTML puro. Então, ele transforma em código HTML. Isso é uma pesquisa do time da Microsoft de pesquisa de inteligência artificial. Então, eles fizeram toda uma pesquisa, eu deixei o link depois para vocês entrarem, acessarem, verem como que eles fizeram, se tem alguém utilizando, porque apesar de, talvez eu acho que não seja utilizado, mas eu acho uma ideia muito legal de pesquisa. Uma outra empresa que apostou nisso foi o Airbnb. Tem uma entrevista com o lead de design deles, que ele começou a pensar em como automatizar esse processo no Airbnb. E aí ele fala sobre como sketching interfaces utilizando Deep Learning. Então, eles fizeram alguns testes na empresa. E eles chegaram a alguns muito parecido com isso. Então, eles colocam um wireframe e sai um código HTML no final. Sai o código do produto. Então, isso também mostra que tem outras empresas também começando a estudar esse tipo de assunto, vendo como que resolve. Porque tem muita coisa, infelizmente, que é operacional no nosso trabalho, acaba ficando um pouco cansativo. E a ideia é que, se essas coisas forem automatizadas, a gente tem mais tempo para usar a criatividade para se dedicar ao que a gente realmente deveria estar fazendo. Né, que é o core da nossa profissão. É isso que eles têm defendido. Então, tem uma outra empresa da Copenhagen que também defende isso, chama Wizard, é uma startup. Está recebendo alguns aportes aí, eu acho bem interessante. Que eles também fizeram a mesma ideia. Putz, eu vou pegar um wireframe, vou transformar em uma imagem, né, tem um processo aí no meio, uma prévia de uma imagem, e vou transformar isso em código. Essa é a ideia que eles tiveram também. O criador, que é o Tony, tem um post todo explicando no Medium sobre isso. Tem um artigo que ele publicou falando sobre isso. Tem um site da empresa que fala que
esse projeto deles é para quem vai desenvolver, é para quem é designer, para quem é maker, é para várias pessoas, podem se aproveitar desse uso. Ele tem um artigo todo sobre isso, explicando como ele criou a rede neural, como ele estudou, como ele pensou que isso era possível, como ele utilizou os dados. Porque ele viu que esse fluxo talvez não seja tão proveitoso, né? Você tem um sketch, você vai transformar em um layout, isso não é a parte do designer, que vai transformar em uma design interface, vai passar para o front-end que vai ter que implementar. E ele identificou, putz, aqui tem algumas pontos que são redundantes, que talvez possam ser automatizados. E o fluxo que ele propôs foi, o design faz o sketch da interface, a inteligência artificial vai analisar isso e vai transformar em código, em front-end, código front-end, para facilitar o trabalho do desenvolvedor, não substituir nem acabar com a profissão, mas automatizar e ajudar. Então, criar ferramentas que ajudem no dia a dia, que automatizem o trabalho e façam com que as empresas sejam mais eficientes. E uma frase dele que ele trouxe é: nossa visão é capacitar as pessoas com inteligência artificial porque acreditamos em um futuro onde as máquinas auxiliam os seres humanos e não substituem. Isso eu acho também importante falar, eu também acredito nisso. Eu não acho que vai rolar essa substituição tão cedo, mas eu acho que a gente pode começar a pensar em ferramentas para ajudar no nosso trabalho, não necessariamente substituir ou eliminar vagas ou algo do tipo. Um outro post também é da Alibaba Tech, eles fizeram um post falando sobre o futuro do front-end, o que eles acham que pode acontecer, né? O que eles questionaram não foi sobre essa questão de automatizar a construção de implementar a interface gráfica, mas eles questionaram muito sobre a questão de estarem crescendo as plataformas que utilizam voz e reconhecimento facial, no sentido da pessoa não precisa de uma interface para fazer o que ela quer fazer. Ela só precisa usar um comando de voz, ela só precisa usar uma câmera, um assistente virtual. Como que fica o trabalho de um front-end nesse tipo de situação? Então eles questionaram muito isso, pegaram muito a fundo, tipo, a gente acredita aqui na Alibaba que isso vai acontecer, que as interfaces talvez não sejam mais tão utilizadas, sendo que as pessoas vão utilizar comando de voz e vão utilizar a webcam para resolver os problemas que elas precisam, para utilizar um produto, para fazer uma compra, para qualquer que seja o serviço que ela está utilizando na web. Então isso também seja uma coisa para a gente questionar, né? Que no futuro talvez isso aconteça. É uma hipótese totalmente. Eles agarraram e se defenderam com agarras, mas isso é uma hipótese totalmente. Eu vou acabar talvez um pouquinho mais cedo. A conclusão, trouxe alguns pontos que eu quero que vocês reflitam, que seria basicamente o que eu espero que vocês saiam daqui pensando depois dessa palestra, tá? Front-end vai morrer? Não. Vamos começar assim. Não, eu acho que não, tá? Vamos falar. Eu já vi gente falando, não, vai, porque fazer interface é muito fácil, é óbvio que vai morrer. Eu fiquei, pera, você resumiu o trabalho da pessoa em fazer interfaces ou desenhar Tero, o cara que faz HTML e CSS, sendo que isso não é mais verdade. Antes a gente tinha só uma pessoa que era web designer, né, no começo, só que isso foi mudando ao longo do tempo, o trabalho foi mais complexo. O número de ferramentas que vocês utilizam no dia a dia é tipo, puta merda, é muita coisa. Então, eu não acho que isso vai morrer, né? Se vocês lerem isso, talvez eu ouso dizer que eu acho que é bobagem. Mas o que vai acontecer? O front-end do futuro vai ser mais integrado e diversificado, assim como já aconteceu quando as ferramentas foram surgindo. Então, isso vai acontecer também. Assim que IA virar uma realidade, isso vai acontecer na profissão de todo mundo, inclusive de vocês. Então, eu acho que isso vai acontecer. Vai ter que conhecer outras ferramentas, principalmente de Machine Learning e IA, por isso que eu acho legal pessoas que são desenvolvedoras estudarem do assunto, porque é um assunto legal também. Segunda coisa, os relacionamentos vão ser mais colaborativos e mais profundos entre os desenvolvedores e os designers, até para tirar vantagem do uso de Machine Learning. Como a gente mostrou, aqueles usos do Airbnb, da Wizard, podem ser coisas vantajosas para ambos os lados e podem automatizar o trabalho. Segundo, obtenha o máximo de conhecimento de aprendizado de máquina que puder. Eu recomendo extremamente que vocês estudem, porque é um assunto muito legal. Eu já vi várias palestras super interessantes sobre UX, por exemplo, falando como que a gente utiliza Machine Learning e IA para criar a melhor experiência para os usuários. Então, é um assunto que eu acho super interessante também, então, para qualquer profissão estudar. Continue sendo criativo e pense em novas maneiras de aplicar o aprendizado de máquina. Então, o que essas pessoas fizeram foi, nossa, pera, como que eu posso usar isso no meu trabalho? Como que eu posso melhorar a minha rotina, melhorar o meu fluxo de trabalho? Então, eu acho super válido estudar esse tipo de conteúdo, até para melhorar o que você já cria e tem um diferencial também. Bem, obrigada pela atenção de vocês. Eu acabei um pouquinho mais cedo, já dá ajusto o horário do evento, mas é o que é. Tudo uma desculpa, foi tudo um combinado. Tem o QR Code, que é para acessar os slides, e um formulário de feedback. Como é a primeira vez que eu estou dando essa palestra, eu queria um feedback de vocês, do que vocês acharam, principalmente porque eu não tenho a visão de vocês de front-end, então eu quero a visão de vocês. E o meu e-mail, talvez seja um pouco clarinho para enxergar, mas é carlaprv@hotmail.com. Eu prefiro usar o e-mail do que o Twitter, então,
Se vocês quiserem chamar pelo e-mail, eu agradeço muito, porque no Twitter as DMs se perdem, tá bom? Muito obrigada pela atenção para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar até o final do evento.